Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre as primeiras décadas do Brasil como Estado independente e a forma como este grande país passou de império a república. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. É sabido que o Brasil constituiu a exceção no espaço sul-americano, pois, ao tornar-se independente, fê-lo sob a forma de império e manteve a sua unidade territorial, isto ao contrário das antigas colónias espanholas. A Constituição Brasileira de 1824 era de matriz liberal conservadora e concedia ao imperador o poder moderador, tornando-o a base do sistema político. A unidade brasileira não se manteve, porém, de forma inteiramente pacífica. O governo do Rio de Janeiro teve de fazer face a várias rebeliões independentistas no Recife, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. Em 1831, o imperador Dom Pedro I, que reinou em constante tensão com o poder político, foi forçado a abdicar da coroa imperial. O seu sucessor, Pedro II, tinha apenas 4 anos. Teve então início um período de regência de quase uma década, a altura em que o exército... a altura em que o exercício do poder moderador esteve suspenso. Ou seja, durante estes 10 anos não foi possível, por exemplo, dissolver a Câmara dos Deputados. É surpreendente como o Brasil manteve a unidade e a monarquia durante este tempo. Tal deveu-se sobretudo a 3 ordens de razões. O interesse das elites económicas, proprietárias de grandes plantações, em manter a escravatura, o que seria mais fácil de fazer num grande país unido do que em Estados fragmentados, a influência do Reino Unido e o seu interesse comercial na unidade brasileira e a relativa homogeneidade das suas elites culturais, formadas na Universidade de Coimbra e na Universidade de Olinda, Recife. Apesar destes fatores de unidade, o sentimento republicano não deixou de estar latente desde a independência. Este propunha uma via federal, descentralizadora, e defendia o aprofundamento da participação cívica. Em 1840, a Assembleia Geral do Império, que era o conjunto da Câmara dos Deputados e o Senado, reconheceu a maioridade de Dom Pedro II. Pela mesma altura, estruturaram-se os 2 partidos nucleares do regime monárquico brasileiro, o conservador e o liberal. Os primeiros tinham a sua base de apoio na Bahia e Pernambuco, e os segundos em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tal como aconteceu no tempo colonial e depois com a elevação a reino, o Brasil era então fortemente dependente do Reino Unido, o seu principal credor e parceiro comercial. Desde a década de 1830, os governos de Londres pressionaram os governos do Rio de Janeiro para a abolição do tráfico de escravos. Em 1850, o governo conservador do Marquês de Porto Alegre assinou por fim a lei que proibia o tráfico. Tal colocou uma questão mais que pertinente. Se o governo proibiu o tráfico de escravos por o considerar imoral, como podia justificar a manutenção da escravatura? Por estes anos, antes das vagas de imigração, o Brasil tinha apenas cerca de 5 milhões de habitantes. Destes, 15% eram escravos e 43% libertos. A partir da segunda metade do século XIX, o eixo económico do Brasil passou gradualmente do norte para sul e da predominância da cultura de algodão para a do café. A cidade de São Paulo começou a ganhar protagonismo, formando-se aí uma elite cafeeira que se opunha ao centralismo do governo imperial do Rio de Janeiro. Esta era de tendência republicana, mas defendia ideias diferentes do republicanismo clássico e liberal. O Partido Republicano Paulista, formado em 1873, defendia antes o federalismo e um poder executivo forte. A década de 1860
testemunhou outra mudança significativa. Entre 1864 e 1870, o Brasil travou uma guerra com o Paraguai, primeiro em aliança com a Argentina e o Uruguai, depois praticamente sozinho. Esta guerra foi devastadora para o Paraguai, que perdeu parte do território e quase metade da população, mas, para o Brasil, significou a afirmação do seu exército, que a partir de então tornou-se um ator político. Custa acreditar que em 1864, a quando do início da guerra, o Brasil tinha apenas 18 mil homens no seu exército. As últimas décadas do Império foram marcadas pelo progressivo afastamento entre Dom Pedro II e as elites esclavagistas. O imperador era uma figura austera e um liberal, defensor convicto da abolição da escravatura. Também não acreditaria que a monarquia pudesse continuar para além do seu reinado. Dom Pedro II teve um desgosto profundo com a morte dos seus filhos varões, Afonso e Pedro, e não tinha particular entusiasmo para que o trono passasse para a sua herdeira, a princesa Dona Isabel, casada com Gastão de Orleans, que tinha uma personalidade controversa. Esta também era a opinião da maioria dos republicanos, que pretendiam esperar pela morte do imperador para, então, proclamar a República. Na década de 1880, o movimento republicano estava dividido, isto de uma forma que não era estanque, entre liberais, os republicanos paulistas, que eram sobretudo conservadores, e os positivistas, muitos deles militares, que defendiam um governo forte, até uma ditadura militar. Por um lado, a posição do imperador sob a escravatura descontentava muitos proprietários, que se afastaram da monarquia. Curiosamente, os passos legislativos rumo à abolição continuaram a ser dados sobretudo pelos governos do Partido Conservador. Em 1871, o governo do Visconde de Rio Branco assinou a pouco eficaz Lei do Ventre Livre. A abolição da escravatura foi por fim aprovada em 1888, tendo sido assinada pela princesa Dona Isabel enquanto regente, isto numa altura em que o imperador estava a convalescer na Europa. Por esta altura, o imperador dava já mostras de cansaço com a governação, fruto do ritmo de trabalho que se impunha e do desgaste físico provocado pelos diabetes. Em junho de 1889, o imperador nomeou um governo do Partido Liberal, liderado pelo Visconde de Ouro Preto. Tempos depois, este nomeou para a presidência do Rio Grande do Sul um inimigo político do Marechal Deodoro da Fonseca, um dos protagonistas da Guerra do Paraguai. O que se seguiu foi caricato. A 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca pôs-se à frente das suas tropas e avançou para o Ministério da Guerra. Ainda hoje se discute se a sua ideia seria apenas provocar a queda do Ministério ou então a queda da monarquia. Certo é que o imperador não quis opor resistência ao golpe e, dias depois, partiu pacificamente para o exílio. A Constituição Republicana de 1891 instituiu uma república federativa liberal com sufrágio universal e separação entre Igreja e Estado, onde as antigas províncias passaram a Estados. A nova situação representou um triunfo do exército, que ganhou peso depois da Guerra do Paraguai, e onde a corrente positivista que reclamava um governo forte era dominante, e também da elite conservadora e cafeeira de São Paulo. A partir de 1891, o novo presidente, Marechal Floriano Peixoto, procurou conciliar estes interesses antagónicos. O Brasil republicano consagrou assim o protagonismo do exército, de São Paulo, da cultura do café e da influência dos Estados Unidos, que substituíram o Reino Unido como principal parceiro internacional do Brasil. Henrique, este caso brasileiro é diferente dos restantes da América do Sul, que foram também constituídos em vice-reinos e que se desintegraram, e onde um império significou uma certa estabilidade e não, e contrariando a ideia feita, não com um imperador que não suportou estas elites esclavagistas, ao contrário do que se poderia pensar. Foi exatamente o contrário. Pois o Brasil é sempre uma exceção em qualquer coisa. A gente, se olhar para a história do Brasil, há uma frase que não tem nada a ver com esta época, mas tem a ver com o tempo da Guerra Fria. Uma frase brasileira que era muito glosada
que era deixa vir o comunismo que a gente abandalha ele. Portanto, quer dizer, como quem diz, mesmo que o comunismo cá chegue, isto deixa de ser comunismo num instante. Ora bem, o que é que se passa no final do século XIX, portanto, na transição do Império para a República? Como tu disseste, o que se passa é que, curiosamente, os ideais republicanos têm duas fontes. Uma é a defesa do esclavagismo e outra, que parece quase contraditória com isto, é o positivismo de Augusto Conte. O Brasil era um país, um país altamente influenciado pelas teses positivistas. Eu devo dizer que aí há 30 anos... A própria Ordem e Progresso. Ordem e Progresso está escrita a bandeira, embora a primeira bandeira republicana que tenha sido desenhada por um grande patriota brasileiro, ainda hoje muito aclamado, Rui Barbosa, Rui com Y. Rui Barbosa não fosse nada disso. Tinha uma estrela, era tipo bandeira americana, tinha umas estrelas e umas... Era Stars and Stripes, tiras e estrelas. Henrique, mas isso também com um grande significado, porque é a diferença entre ou uma dimensão federalista, exatamente, das tais estrelas que são os Estados Unidos do Brasil. Exato. E foi durante algum tempo. O peso do federalismo ou o peso depois do positivismo, que é mais centralista. Que é centralista. Eu já lá ia. Portanto, ela entre 15 e 19 de novembro de 89, portanto, ela foi usada para 4 dias. Pois, teve vida efêmera. Teve vida efêmera, era uma bandeira onde nos Estados Unidos é branco e azul, no Brasil era amarelo e verde. E depois tinha um quadrado azul com estrelas, que era o número de estados, exatamente como a ideia do... Sim, e esta significa mais uma continuidade em relação ao Mas Império, o que é, porque no fundo é a substituição do... O que é interessante aqui é que, ao contrário do que se dá, por exemplo, em Portugal, depois alguns anos depois, digamos 21 anos depois, basicamente, sim, em Portugal, em 1910, ou que se dá em França, já se tinha dado, ou noutros países que passam de monarquias, não os países latino-americanos que entram diretamente como países republicanos, mas que passam de monarquias para repúblicas, na arquitetura. O que se passa de diferente no Brasil é que isto não corresponde a nenhuma viragem à esquerda. Corresponde a uma viragem, se calhar, até um bocadinho à direita, porque o próprio imperador era mais à esquerda, que os republicanos. E esta ideia de reforço do governo e do centralismo, que é positivista e é que acaba por triunfar, exatamente. Portugal também passou, e o Partido Republicano, nós também já falámos em episódios anteriores, por uma fase positivista. Passou, mas não mas com a depois, dimensão. Em 1910, mas não com a dimensão do fase. Brasil. Tu repara, eu ia dizer, há 30 anos no Brasil ainda havia templos positivistas. Sim. Mesmo assim, quer dizer, havia organizações positivistas. Não, teve uma influência fortíssima, e teve uma influência fortíssima também no Exército Brasileiro, que, como quem conhece o Brasil, sabe que ainda hoje é uma instituição com muito peso. O Exército tem muito peso no Brasil, e o Exército torna-se um ator político. Como eu disse na introdução, é muito difícil, ou é quase surpreendente, quando nós pensamos no Brasil do início da Guerra do Paraguai. Portanto, estamos a falar em 1864, que em termos históricos é muito recente, que é um país com 5 milhões de habitantes, dos quais há uma parte que é a população escrava, que são 15%, o que ainda é muito significativo. Outros são libertos, portanto, os escravos que tiveram cartas de alforria e que foram sendo libertados gradualmente, e onde o exército tem apenas 18 mil homens. Portanto, é a Guerra do Paraguai que consolida o exército como ator político. Uma figura importantíssima como o Duque de Caxias, por exemplo, ou estes primeiros presidentes brasileiros, os dois, que são ambos militares, são ambos marchais, não é? O Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Chama-se, no Brasil, chama-lhe a República da Espada, que é a primeira parte da República Velha, não é? A República Velha... Mas estas figuras ganharam notoriedade e prestígio com a Guerra do Paraguai, e a partir daí o exército torna-se incontornável na história do Brasil, porque também há aqui um outro aspecto interessante, é que na fase anterior à Guerra do Paraguai há ainda uma grande influência de elites portuguesas. Portanto, a visão que os brasileiros têm dos portugueses, e isso também é interessante ver em retrospectiva, passou por uma fase, felizmente hoje já ultrapassada, mas o brasileiro tem sempre tem aquele espírito, aquele sentido de humor muito particular, em que havia muitas anedotas sobre os portugueses, e isso é daquela fase. Não podes contar nenhuma, pode dar uma coisa tipo turcos. Sim, ainda temos aí. Tem que me pronunciar sobre isso.
Não, e depois isso dá grande... Nem os brasileiros têm todos sentido. Dá grande alarido nas redes sociais. Exatamente. Mas há uma visão dos portugueses que é sobretudo de uma segunda fase, que é a fase da imigração, que vem sobretudo a partir da década de 60, 70. Muitos imigrantes que vêm do Minho e tudo isso. Mas a fase inicial de consolidação do Brasil como Estado, as décadas de 30, sobretudo a década de 20, a década de 30 e a década de 40, há muitas elites portuguesas, ou há muitos portugueses em cargos dirigentes, nomeadamente no Exército e no Norte, na zona do Nordeste, grande parte das elites... Bahia e Pernambuco, basicamente. Bahia e Pernambuco, grandes partes das elites. Quando é que as elites portuguesas também começam a perder influência? Não só também nesta transição e nesta viragem no Exército, como do eixo económico que se transfere para São Paulo, sim, onde de facto os portugueses não tinham tanta preponderância, e para uma elite cafeeira, baseada na cultura do café, o que também depois tem influência até na própria questão da escravatura, porque a base do comércio brasileiro e da economia brasileira deixa de ser, durante o Império, o açúcar e o algodão, e passa a ser o café. Passa a ser o café. Onde a escravatura começa a ser... Era importante. Aliás, era importante, mas dispensável, porque depois a escravatura é colmatada pela imigração. Sim, mas quer dizer, mas são os fazendeiros do café, como se chamavam no Brasil, não é? Sim. Os fazendeiros do café. E a imigração, a grande imigração portuguesa também está ligada a outro ciclo, que é o ciclo importantíssimo no norte do Brasil, na Amazónia, que é o ciclo da borracha. Depois podemos falar disso depois. O Ferreira de Castro tem um livro, sim, A Selva, por exemplo. E há muito mais livros. Mas, isso na prática era quase trabalho escravo. Mas eram portugueses que os faziam, sim. Em muitos casos. E portugueses não só ricos como pobres, quer dizer, sendo que uns naturalmente mandavam os outros, como é que o costume, sim, e fizeram muito pelo Brasil. Fizeram o Teatro da Paz em Belém, que era onde chegavam os navios vindos de Portugal, sim, não é? Os vapores. E isso vem tudo recitado, vem tudo descrito pelo Ferreira de Castro, por exemplo, na Selva. Ferreira de Castro. E depois também o Teatro de Manaus, em Manaus, que se torna a capital da Amazónia e por aí fora, sendo que esses barcos, curiosamente, passavam, obrigatoriamente tinham que carregar carvão aonde? No Mindelo, em Cabo Verde. E, portanto, quer dizer, havia aqui uma ligação. Era uma ligação. Lisboa, Cabo Verde, Belém do Pará. Sobre isso, um parênteses, porque há uma nota interessante. A quando da independência do Brasil, é que, como na altura, e a economia brasileira é toda baseada então em 1822, quando da independência na escravatura e no algodão, em 1825, quando o tratado entre Portugal e o Brasil, o Tratado de Reconhecimento da Independência, certo, uma das cláusulas que Portugal exige colocar no tratado é que o Brasil não fomentaria a junção ao novo Estado de nenhuma colónia africana. Porquê? Porque era tal interdependência entre o Brasil e o interposto de São Paulo de Luanda, que havia o receio da parte de Portugal, claro, que eles anexassem colónias em África. Porque era o que fazia, era o que para para eles isso faria é sentido. preciso aqui recordar uma outra coisa, é que tinha passado muito pouco tempo do Reino Unido, Portugal e Brasil, com sede no Rio de Janeiro, e com o Dom João VI instalado no Rio de Janeiro, a dirigir Portugal e Brasil. Portanto, foi até 1821, até à volta 1821, portanto, a independência do Brasil há um ano depois, e portanto é natural que em 25, como tu disseste, a gente ainda tivesse medo que o Reino Unido, Portugal e Brasil se mantivesse agora com o imperador, digamos, que ainda por cima repara que era herdeiro do trono. Ora bem, era o herdeiro, era o rei de Portugal e era o imperador de Brasil também, que é o Dom Pedro I de lá, IV de cá, que é o mesmo. Sim. E que é o... Aliás, esse é um dos motivos porque a classe política brasileira obrigou sempre Dom Pedro, enquanto imperador, a não influir nos negócios portugueses e a abdicação. Ia ter que abdicar para influir para vir combater o irmão Dom Miguel e impor a sua filha Dona Maria como sucessora do trono. Mas aí também, português. quando ele em 1831 abdica do trono brasileiro, ele não abdica do trono brasileiro voluntariamente para vir defender a causa da filha. Ele é obrigado pelos brasileiros, pelo Parlamento brasileiro. Pela Assembleia Geral, como ele chamava, que tem um nome engraçado. Sim, a Assembleia Geral, que era o Congresso sim. dos Deputados e o Senado. Sim, mas e a Assembleia Geral do Império a abdicar, e é então, depois de abdicar, que ele vem para a Europa a defender os direitos, a chamada causa de Dona Maria II. E agora, nós temos, naquilo que se chama no Brasil, na historiografia brasileira, a República Velha,
que se divide, como eu disse, em duas partes: a República das Espadas, que é os dois generais, não é? Que são presidentes da República, e depois aquilo que se chama a República do Café com Leite. A Sim. República do Café com Leite, justamente, corresponde à passagem para sul, e estamos a falar de para sul de Belém e Sim, da sim. Bahia, não é? Portanto, para a zona de São Para a zona Paulo. de São Paulo e também de Minas Gerais, Sim. porque os presidentes alternavam entre ser de São Paulo e de Minas Gerais. Por isso é que é o café com Sim. leite. É que o café era Se bem no que São Paulo. O Rio Grande do Sul também tinha uma influência O Rio importante Grande do na Sul altura. só teve depois, mais tarde com o Vargas. É muito Mas mais desde tarde. o início do século XX começa a ganhar Começa preponderância. a ganhar, mas tem dois partidos que não se entendem e o Vargas depois unifica os dois Consegue partidos. neles, sim. E a partir daí ele tem grande, próprio eleito, tem é grande o próprio força. eleito Sim, presidente, sim, sim. portanto aí passa a ter grande força ao Rio Grande do Sul. Sim, mas aqui sobretudo havia esta questão. Aliás, chama-se o regime do café com leite, e o regime do café com leite, que há quem lhe chama, os autores mais à esquerda, a República Oligárquica, não é? Porque de facto era uma oligarquia, é porque Minas Gerais tinha imenso leite, quer dizer, produzia leite que nunca mais acabava, e São Paulo produzia café que nunca mais acabava. No fundo eram complementares. Café com leite, eram complementares. Aliás, há um samba que eu penso que é do Noel Rosa, pá, dos anos 30 e tal, que é muito engraçado. Tem uma parte em que diz: Minas dá leite, São Paulo dá café e o Rio dá samba. Ou seja, aquilo que era a capital do Rio, a coisa que dava era samba. Porque Não, também dizia-se que não se trabalhava, era o mesmo que em Lisboa, não é? Uma das alterações com a República é justamente esse. É que o Rio de Janeiro e toda aquela zona fluminense eram preponderantes, era ali um eixo, não é? O Nordeste já tinha perdido Pernambuco, Recife, Bahia, gradualmente foram perdendo protagonismo mesmo com a cultura e influência, mesmo com a diminuição do peso da cultura do algodão. A Bahia também, com o fim da predominância da cultura do açúcar, muito baseada na mão de obra escrava. E o Rio de Janeiro perde também protagonismo político para esta nova realidade, que é São Paulo. São Paulo que cresce e assenta na cultura do café, mas também depois muito na imigração europeia, não é? São Paulo faz com a imigração e na indústria. Depois na indústria. Tanto que depois... E até hoje se torna a maior cidade do Brasil, incontestavelmente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas Henrique, recuando só para aquela fase ainda de império, depois da abdicação de Dom Pedro I, há ali um momento que é um momento surpreendente, que são aqueles 10 anos da regência, em que o imperador Dom Pedro II tem 4 anos. Portanto, quando Dom Pedro I abdica, deixa uma regência e deixa uma criança de 4 anos como seu sucessor. Como é que, e exatamente também aqui como eu referi na introdução, houve motivos que concorreram para, à partida, olhando para um imperador de 4 anos num país que tinha, o próprio país tinha pouco mais de 4 anos, não é? Tinha na altura, quando o imperador abdica, 22, tinha 9. Tinha 9 anos. Portanto, era como é que uma regência, ainda por cima, sem a possibilidade de usar o poder moderador, porque a regência não pôde usar a faculdade que o imperador tinha de dissolver a Câmara dos Deputados. Como é que manteve um país unido, existindo na altura várias rebeliões, tanto a norte como a sul, tanto nas zonas de Minas Gerais como Exatamente. inclusive algumas resistências, alguns focos de resistência ainda, como no Pará, a favor dos portugueses e da continuação da ligação com Portugal. Isto é extraordinário, de facto, só mesmo porque o Reino Unido, que na prática desde 1810, desde que foi da abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, tinha uma influência decisiva sobre o Brasil. Portugal na prática, perdeu a influência sobre o Brasil em 1810. Brasil, e já agora sobre Portugal aqui. Não, claro. Eles aqui governavam mesmo, não era? Eles aqui governavam mesmo, mas no Brasil era praticamente a mesma coisa. Eram os principais criadores, eram os principais parceiros comerciais. E eles tinham muito interesse, de facto, como tu disseste na introdução, em manter o Brasil unido. É manter o Brasil unido face às outras nações que tinham nascido na América do Sul, não é? E ter, claro que eles tinham interesse nisso, e claro que foi a influência dos ingleses que manteve, de facto, o Brasil unido durante aqueles anos, os verdes anos, digamos. Os verdes anos. Do Dom Pedro II.
Mas depois o Dom Pedro II cresce e casa-se com uma Orleans, não é? Casa-se com uma princesa das duas Sicílias, que curiosamente, Sim, é uma figura muito apagada, exatamente. mas que Parece de influência, não é? e foi imperatriz até, ou seja, ela morre 3 meses depois da queda da monarquia. Pois. Morre já no exílio e morre no Porto. Exatamente, morre no Porto. Ela morre no exatamente. Porto. E o que é? O imperador Dom Pedro teve com ela uma E é, relação. salvo erro, avó do nosso pretendente. Por uma princesa imperial do Brasil. Sim, Exatamente, ela é avó ou bisavó o do atual Duque de Bragança do atual é Duque de filho Bragança. de uma princesa brasileira, de Dona Maria Francisca. Não, é neto, este é neto. O filho era o. Não, pai dele. este atual Duque de Bragança, Sim. o pai dele era Dom Duarte Nuno e a mãe Dona Maria Francisca de É a Bragança. Dona Maria de Orleans e Francisca, Bragança, que é de Orleans e Bragança, que é da linha que era brasileira. filha, que era Sim, filha, que era que descendente é da a linha linha, brasileira. a linha brasileira. Mas o imperador Dom Pedro tem ali uma relação com a mulher, quer dizer, não é de grande. Ele sendo uma pessoa muito austera, não é? Era uma pessoa que, de certa forma, fazia lembrar o sobrinho, Dom Pedro V. Impunha-se a si próprio uma grande austeridade, trabalhava durante horas e horas, impunha também que os seus ministros trabalhassem Sim, sim. essas horas, baniu os luxos, os bailes da corte. Sim, Era uma figura. ele era um liberal no sentido americano do termo Sim. liberal. Era um tipo de esquerda, pronto. Sim, Era mais de esquerda do que. seria quase uma figura calvinista num lado puritano de exigência. Sim, embora católico. Embora católico. Estou a falar calvinista de mentalidade, uma mentalidade baseada no mérito, no trabalho e na exigência e na condenação da ostentação. E ele é por isso que ele, repara, ele choca com a Igreja, Sim, tem conflitos com o Exército, tem conflitos com o movimento republicano, porque o Sim. movimento republicano, ainda por cima, como tu sabes, o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, é o primeiro partido republicano, pelo menos legalizado, não é? Sim. No Brasil. Sim, de uma base conservadora. Era um partido muito conservador, ele nasceu em 1873, não é? Ele tinha Sim. conflitos e defendia coisas muito mais à direita que o próprio Pedro II, incluindo a escravatura, não é? Sim, sim, E sim. tem conflitos, portanto, também com os republicanos, nomeadamente com a questão do fim da escravatura, e tinha conflitos, de um modo geral, com aquilo que no Brasil se chamam fazendeiros e que a gente cá pode chamar latifundiários. Sim, ou uma elite proprietária. uma elite de proprietários. E, Que seria a partida até a sua base de apoio natural. exatamente. E que era a base natural de apoio de uma monarquia normal, digamos. Sendo que no Brasil também, normalmente, as monarquias têm essa base de apoio ou de uma aristocracia, que no Brasil era uma aristocracia baseada no mérito, portanto não havia uma nobreza hereditária, os títulos seriam à Não, partida... Sim. E a base e a lógica de Dom Pedro II era muito meritocrática. De elites proprietárias que também não eram próximas de Dom Pedro II e de um exército que, no caso brasileiro, sobretudo, mais uma vez, antes da Guerra do Paraguai, era uma coisa onde existiam ainda vários portugueses entre os oficiais e nos postos de comando, mas sobretudo após a Guerra do Paraguai, em que emerge estes tais líderes, de que os dois primeiros presidentes da República foram expoentes, de matriz positivista, que também não são uma base de suporte do Império. Onde o Imperador tinha, por acaso é interessante, porque é o contrário do que se passava em Portugal na altura, onde o Imperador tinha uma base de apoio forte e onde estava uma elite não diria conservadora, mas mais tradicional de apoio à monarquia, era na Marinha. Depois a própria Sim. Marinha Brasileira, em 1893, fará uma revolta para tentativa de regresso da monarquia. Mas não consegue. Em Portugal é o contrário, porque em Portugal, em 1910, a Marinha era profundamente Exatamente. revolucionária. Começa pelo Almirante Pelo Cândido próprio dos Almirante Reis, Cândido dos Reis, o exatamente. célebre Almirante de Reis, que tem uma rua enorme, uma avenida enorme em Lisboa, que ninguém sabe quem é, porque é o Almirante de Reis. Porque o Almirante Reis, nós já fizemos um episódio sobre isso, Era. suicidou-se, era Não, o líder mas da quer dizer, revolta ninguém republicana. sabe que é o mesmo Cândido dos Reis que se suicidou, Sim. que é o Almirante de Reis. E sabes como é que chamava essa avenida antes de ser Almirante Reis? Por acaso até sei, penso que chamava Dona Amélia. Era Dona Amélia. Pronto. E agora querias-me apanhar. Ainda Não, foi- não, ainda não foi te desta, consigo foi consigo desta. apanhar. Agora, o doutor Imperador Pedro II, que foi apiado... O douto Imperador. O doutor Imperador, que foi apiado quando estava fora,
que é uma coisa... Quer dizer, ele não estava fora, tinha estado fora, tinha voltado... Mas ele esteve fora porque ele de facto estava doente. Estava Sim, doente. Isso é verdade. E nós não nos podemos esquecer que na altura, para nós, hoje os diabetes obviamente são controláveis. Uma doença complicada, mas controláveis. Sim. Na altura não existia insulina. Não existia. Não tinha sido descoberta, portanto Não. era muito complicado. Não, e corria na família, porque o Dom Carlos também era altamente diabético, por exemplo. Dom Carlos também, sim, também. Mas o que eu estava a dizer é que ele foi deposto, ele não opôs resistência nenhuma, apesar de eu devo dizer que o artigo 87 do Código Penal, ou o Código Criminal Brasileiro, prevê pena de prisão perpétua com trabalho no grau máximo, prisão com trabalho por 20 anos no grau médio e por 10 anos no grau mínimo. Portanto, quer dizer, a lei penal brasileira previa penas brutais para quem tentasse derrubar o imperador. E a verdade é que era um crime de lesa pátria. Era um crime de lesa pátria. Aliás, houve tentativas até de atentado em junho de 1889, se eu não me engano, de atentado contra o imperador. O célebre Deodoro da Fonseca, que deita aquilo abaixo, e como tu dizes, não se percebe bem se ele queria só que caísse o governo, se queria que caísse o regime todo. Na verdade, quem proclama a República não é exatamente ele, é uma figura menos conhecida, porque é o Benedito Calixto. Sim. É o Benedito Calixto que proclama, no dia 15 de novembro de 1889, portanto, que se chama assim o... Mas sabes que na altura, e exatamente por isto de nos podermos interrogar se de facto a ideia do Marechal Deodoro da Fonseca era só derrubar o governo ou fazer pronunciamentos como existiram vários em Portugal na altura, por exemplo as saldanhadas que procuravam, a de 1870, que procurou substituir assim o governo, é que entre o movimento republicano, que tinha estas divisões, mas todos eles tinham mais ou menos, até os positivistas, porque aliás a ideia do positivismo são quase todos, tem esta ideia de evolução. Portanto, todos eles estavam à espera, aliás porque o imperador também já estava com alguma idade para os padrões da época, não é? Hoje em dia seria uma pessoa relativamente nova. Era deixar... mais nova que o Biden. É bastante mais novo que o Biden. Mas era de deixar o imperador acabar tranquilamente o seu reinado. Exatamente. Aliás, porque o que é mais curioso, Henrique... Muitos republicanos defendem isso. Não vale a pena fazer nada, porque quando acabar o reinado, não há mais... Porque o que é mais curioso é que essa seria a ideia do próprio imperador. Era, porque o imperador também achava que não tinha descendência. A Dona Isabel o imperador achava, e nisto, e mais uma vez temos que ver no contexto da época, ele teve um grande desgosto em não ter os seus herdeiros. Ele teve 2 herdeiros homens que morreram. É muito curioso que o mais velho ele chamou Afonso, o que é uma ligação clara também com Portugal. Claro. E porque ele era filho de um rei de Portugal, era neto de um rei de Portugal, a sua origem era portuguesa. Ele era descendente do Afonso Henriques. Ele era descendente do Afonso Henriques, pronto. Portanto, o seu filho e herdeiro era Afonso, depois o outro chamava-se Pedro, nenhum deles vingou. Que também era o nome do pai, não é? Que era o nome do pai, portanto seria um Pedro III se tivesse vingado. E ele pensa que numa sociedade como a brasileira, portanto, sul-americana, ainda profundamente patriarcal, como hoje em dia se fala, com os coronéis, com tudo aquilo, a princesa Isabel, e sobretudo casada com um francês, que era um príncipe de Orleans, Gastão de Orleans, que tinha uma personalidade que não era muito bem aceita e era controversa pelo próprio imperador e pelas elites brasileiras, que aquela não seria uma solução de continuidade. Portanto, o próprio imperador estaria convencido, não o diria desta forma, mas estaria convencido de que não tinha continuidade, porque eu estou convencido que, eventualmente, se ele pensasse que a monarquia teria continuidade, não aceitaria desta forma, que pareceu quase... foi quase estranha a forma como... se é certo que ele sempre o disse, que não oporia uma resistência militar, portanto, uma resistência violenta a qualquer tentativa de derrubo da monarquia, também a forma como ele aceitou sem qualquer ato de resistência foi um pouco estranha. Ele, pura e simplesmente, houve esta ação do Marechal Deodoro da Fonseca
e ele fez as malas e foi para o exílio. Portanto, ele próprio já deveria estar a pensar, agora é tempo de eu gozar a reforma. Ele era uma pessoa que manteve, aliás, era um imperador bastante culto e manteve uma grande ligação sempre com o espaço europeu. Ele correspondia-se com Wagner, correspondia-se com vários filósofos. Era uma pessoa que impunha-se uma grande austeridade de trabalho. O pouco tempo que ele usava quando não estava a trabalhar estava a ler, estava a cultivar-se. Mas, aliás, quem o depôs, o Marechal Deodoro, não é? O Deodoro da Fonseca, curiosamente também resignou ao cargo de Presidente da República. Sim, pouco tempo depois, Pouco tempo depois. Nem 2 anos Não, depois. sim, foi, exatamente. Foi de Ele, 1889 a 91. 1891. Sim, não sei se chegou a fazer 2 anos. Em mas... 91 sucede-lhe o segundo, o Marechal Floriano Peixoto. Eu estou aqui a olhar para a cábula, não pensei que eu sei isto de cor, porque isso era uma coisa impressionante. Sucede-lhe e depois começam os presidentes civis, que é os tais café com leite, Sim. que vão até 1930. Isto é extraordinário. Portanto, passa a Primeira Guerra Mundial toda, quer dizer, 1930 parece que foi anteontem. Sim. Já o Salazar estava aqui no... Não, houve uma grande estabilidade. Henrique, com um parentes, que foi o Marechal Hermes da Fonseca, Sim. que curiosamente era, eu não sei se filho, se Em sobrinho. 1910. Eu sim. penso que sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que era justamente o presidente eleito da República do Brasil, ainda não tinha tomado posse, mas já tinha sido eleito, Sim. que visitou Portugal quando o início da Revolução Republicana, a 3 de exatamente. outubro, portanto ele estava num navio de guerra. O Hermes da Fonseca. Mas ele é marechal, mas é eleito civilmente, não é? Sim, Não é por pronunciamento nem nada. Não. Portanto, Isso essa foi coisa eleito vai civil. andando até quando? Até ao último presidente que é deposto, que é o Washington Luiz, Sim. e depois há um presidente eleito ainda, que é o Júlio Prestes de Albuquerque, mas que nunca chega a tomar posse. Aliás, é o único presidente do Brasil que parece que foi eleito e não tomou posse, até ao Itamar Franco não foi bem o caso, mas foi semelhante, porque praticamente ele tinha as eleições todas ganhas e depois acabou por morrer e foi... Por morrer, sim. E foi mas não foi deposto, morreu, e foi o Sim, José sim, Sarney, foi por circunstâncias foi o naturais. José Sarney, que era o vice dele, que acaba por tomar posse. Mas até ao Júlio Prestes de Albuquerque. E aí sim há a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 é uma revolução do sul do Brasil. Sim, do E Rio de Grande do estados, Sul. é Minas Gerais, por um lado, que não é bem no sul, mas sentia-se Sim, mas prejudicada. alinhava com o Sul. E sentiu-se prejudicada na política de café com leite, porque o café começou a dominar o leite e, portanto, aquilo ficou o leite entornado, digamos. Mas era, sobretudo, depois o Rio Grande do Sul, e Paraíba também foi importante. Digamos, já agora a crise de 29 também foi importante nisto tudo, porque Sim. traz uma grande crise ao Brasil também. E então aí aparece Getúlio. O Getúlio com o seu Estado Novo depois. O seu Estado Novo. E Getúlio inaugura um novo ciclo da República Brasileira, que depois vai andando aos soluços, mais ou menos, com intermitências. até ao regime dos coronéis. Sim, Que é curioso, que é 64. É 1 de Abril de 64. 1 de Abril de 64, que é o dia das mentiras. Que é o dia das mentiras. Mas Henrique, Henrique, o que é surpreendente no Brasil é que, ao contrário do que se passa no resto da América do Sul e da América Latina, não há há governos, por exemplo, no tempo do Império, até que sucedem vertiginosamente, portanto, os ciclos governativos são curtos, mas a estabilidade dos regimes é longa. O Império, de certa forma, por todos estes motivos também de que já falámos. Foram 70 anos. O Império foram 70 anos e foi sobretudo um governo longuíssimo desde que assumiu de facto o poder em 1840 até 1889. Foram 49, 50 anos de governo de Dom Pedro II. Sim. Portanto isto é um tempo longo. Sim. E é um tempo longo que de certa forma impede a emergência do caudilhismo como existiu noutros países sul-americanos, em que os caudilhos se vão sucedendo e se vão... Sim, o que não invalida que este caudilhismo existisse a nível dos Estados, porque eram os regimes dos coronéis. Aí havia imenso. Imenso. Mas a nível federal, a nível do Estado Federal,
houve esta capacidade de continuidade e depois mesmo... Bem, embora houvesse muito ultrapopulismo, o Jânio Quadros, o próprio Com certeza, Sturro, com certeza. o Juscelino Kubitschek, quer dizer, a gente consegue Com certeza, com enumerar certeza. aqui uma série de presidentes da República. Eu quando estou a dizer é daqueles caudilhos que se afastam sucessivamente do poder. Para não falarmos de Bolsonaro. Pois, que é um caudilho. Foi mais recente. Sim, que é um populista caudilho também. Populista também, e também não anda lá longe, o atual. O atual que já foi. O Lula da Silva. Sim, só que não, mas não tem Lula... características de caudilho, não é? Não é caudilho, isso não é. Mas quer dizer, mas também populista também é, aliás, o Jânio Quadros, quer dizer, são raros os presidentes do Brasil que não têm esse lado. Eu lembro-me, por exemplo, talvez o José Sarney não tivesse, claro que o Fernando Henrique Cardoso de todo, era a exceção. É a exceção, talvez seja a melhor exceção do poder brasileiro. É uma exceção exemplar. É uma exceção exemplar, exatamente. Mas o resto, o Brasil também não andou muito longe. Também era impossível, se calhar, não é um país tão grande. Mas de início o caudilhismo foi negativo. O caudilhismo a nível do Estado Central. Certo. Depois é óbvio que depois há estas soluções. Mas o que a monarquia acabou por permitir ao Brasil, e o Império acabou por permitir ao Brasil, foi uma estabilização das fronteiras do país e uma estabilização daquele país que impediu que ele se desagregasse e se desintegrasse como o resto da América do Sul e da América Espanhola, liderada por caudilhos, porque todas as outras repúblicas sul-americanas, do Bolívar e tudo isso, foram líderes caudilhos que acabaram por autonomizar os vários territórios. E o Império teve aqui esta função agregadora. Tanto que a oposição ao Império, nesta altura, era dos defensores do federalismo. Exato, mas também é verdade que o Brasil, da independência, não tem exatamente as mesmas fronteiras que o Brasil de hoje. Não, aliás, porque a Guerra do Paraguai não só... deu algum território. O próprio Uruguai torna-se independente em 1828. Exatamente. E lá em cima, no Peru, também há alterações da fronteira da Amazónia. Sim, mas grosso modo, quer dizer, mas grosso modo é igual. Com a extensão que o Brasil tem, grosso modo... É uma percentagem muito pequena daquilo que foi alterado. Sim, e estabilizou muito o que foi o modelo brasileiro, sendo que a composição socioeconómica do Brasil, da República e da Independência, portanto, entre estes anos, de 1822 a 1889, também é bastante diferente pelos fatores que já falámos. Quando falo de Brasil, acabo sempre de citar o Stefan Zweig, que escreveu, ele viveu lá, não é? E que escreveu Brasil, País de Futuro, que é aquele título que está sempre atualizado. Sim, o Brasil é um país atual. extraordinário. O Brasil é absolutamente extraordinário. O Brasil tem uma música extraordinária, tem uma cultura, uma literatura extraordinária, tem uma arte pictórica, uma diversidade absolutamente notável. Tem matérias-primas a dar com pau. Tem tudo. O Brasil tem tudo. Aliás, há uma anedota que não se pode contar, porque era aquela que não se pode contar, que diz de Deus, quando fez o Brasil, o diabo disse-lhe como é que faz um país tão bom, ele disse, vais ver a gente que eu vou lá pôr. E ele, quer dizer, o Brasil tem ali um problema. Porquê é que o Brasil não se desenvolve? Porquê é que o Brasil não é um país com muito menos desigualdade, com muito mais riqueza? É um grande mistério. Sim, e nesta altura já não se pode a culpa, entre aspas, ser atribuída aos portugueses, não é? Porque já se passaram muitos... Nunca pôde. Aliás, a historiadora Fátima Bonifácio, não sei se ela tem razão ou não, porque não estudei o suficiente para saber, diz que o Dom João VI deixou tanta coisa no Brasil, que houve na altura brasileiros que queriam devolver algumas coisas a Portugal. Portanto, num movimento contrário ao que é hoje, ao que é hoje exigido por alguns setores brasileiros, que aliás não têm, no caso do Brasil, então não tem razão nenhuma. Pode haver até ex-colónias, Moçambique, nomeadamente Angola, Guiné, não sei, em que possam ter alguma razão para se devolver alguns símbolos e isso. Aliás, porque muito até não houve uma tábua rasa do que foi a presença portuguesa com a independência. Nada. Pelo que já referimos, as elites, o exército, continuaram todos a ser portugueses até muito tarde. E os maiores as figuras mais importantes do Brasil, do Fernando Henrique Cardoso, ou Sarney, ou Itamar Franco, agora estas últimas, o Lula da Silva, a Dilma, o Bolsonaro, e isso tudo são descendentes ou de portugueses com alguém de outra nacionalidade europeia.
Pois. Essa é que é a verdade. E, portanto, são eles... Quer dizer, A são as presença famílias portuguesa, deles. sobretudo a norte, Rio de Janeiro para norte, Dilma continua a Rousseff ser... era de uma... Não me lembro já. O Rousseff vem de... Já não sei de que país. Não é? O Bolsonaro vem claramente de Itália. Sim, já O Fernando Bolsonaro... Henrique Cardoso é provavelmente todo ele português, como o Itamar Franco. Sim, sim, sim. E, Mas o Brasil é esta diversidade. esta diversidade, de facto. É claro que depois a imigração europeia, sobretudo para Sul, de alemães e de italianos E japoneses para São Paulo, mudou muito o Brasil. Mas o Brasil mais a norte, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Recife, tem uma presença portuguesa ainda muito, mestiça, muito não é? forte. E mestiça. Portuguesa colonial, sim. mestiça, exatamente. Sul, só que como o Brasil preponderante é sobretudo hoje em dia o Brasil de São Paulo e o eixo deslocou-se mais para Sul, há um afastamento até do que foi a relação fortíssima cultural que manteve com Portugal nas décadas seguintes à independência. Sobre o tema da escravatura, que também, obviamente, é transversal e passa todo este período, e passa todo o Brasil Imperial. Todo o Brasil Imperial acaba por a escravatura, tirando o último ano, não é? Mas praticamente todo o Brasil Imperial é do tempo da escravatura. Há, de facto, esta questão do Imperador Dom Pedro II ser favorável à abolição. Certo. Aliás, diz-se que ele estava a convalescer na Europa e quando soube da abolição da escravatura quase que chorou e disse que grande país, finalmente a abolição. Mas também o facto para já, como é óbvio, para além de tudo o que tem de condenável, não vamos repisar essa questão, como é óbvio, mas também até cronologicamente, o Brasil estava já completamente desfasado. A escravatura tinha sido abolida nos Estados Unidos depois da Guerra de Sucessão. A própria economia brasileira já não estava centrada no açúcar, que era o que precisava de mão de obra intensiva escrava. E a cultura do café precisava sim de mão de obra intensiva, mas tal já era aceitável para quem vinha como imigrante começar a desempenhar esse papel que não desempenhariam, por exemplo, na cultura de açúcar. Ou seja, a própria mudança económica do Brasil e a própria foco na cultura cafeeira e já não tanto na cultura do açúcar e do algodão, permitiu que, por exemplo, o fim da escravatura não significasse o comprometimento da safra do café no ano imediatamente seguinte à abolição. A safra do café em 1889, portanto a primeira que existiu no ano a seguir à abolição, fez-se sem qualquer problema, porque houve muitos imigrantes que conseguiram, muitos vindos até da Itália do Norte e da Itália do Sul, assegurar essa safra. Depois, problema grande foi, tal como nos Estados Unidos, o da integração dos escravos libertos, se bem que a nível tanto legislativo como social, não estou a dizer a nível das questões económicas efetivas, não houve segregação como existiu nos Estados Unidos. Nunca houve, mas no entanto o Brasil sempre foi um país, do meu ponto de vista, extraordinariamente racista. Agora provavelmente estará a deixar de ser, não sei, mas sempre foi, porque tu vês, eu não me lembro de um negro no governo brasileiro até ao Gilberto Gil. Sim. Que foi para aí em 1980, foi Ministro da Cultura em 1980 e muito já. Sim. Já nesta democracia, já após regime dos coronéis, não é? Já após 84. E portanto, não havia, mesmo deputados negros, agora há. Sim, bastante, havia poucos. Praticamente não existia. Não é? O Pelé também foi Ministro do Desporto, acho eu, uma coisa parecida. O Pelé é um jogador de futebol. Sim, mas o Pelé, como era o rei do futebol, isso aí já ultrapassava todas as fronteiras. Como negro, contava como outra coisa. Mas, portanto, o Brasil, nesse aspecto, e para quem visitasse o Brasil nos anos 60, 70, 80 e por aí fora... seria ainda profundamente... O Brasil era profundamente racista, mais que os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos... Não sendo formalmente. Não sendo formalmente. Até se dizia que lá que era a pátria do crioulo e a pátria do... Era verdade que era. Mas é verdade que era. Mas os brancos não deixavam
Sim, a elite continua, a elite continuava, dirigente continua a ser exatamente, branca. europeia e por aí fora. E Se não bem necessariamente que- descendente de portugueses. Se também, bem, e só. não necessariamente descendente de portugueses, se bem que com uma maior mistura e a chamada miscigenação, não pondo aqui qualquer juízo de valor, se nem fazendo nem a apologia de Gilberto Freire e do lusotropicalismo, não isso tem nada a ver com odeio isso. Eu odeio também, Mas mas é factual. Há uma questão demográfica. Sim, Não, que Portugal miscigenou-se em todo o lado porque não tinha homens. Quer dizer, Sim, não porque tinha é homens e pouquíssimo. mulheres. Por- Era um país pequenino. era um país muito pequeno. Bem. Como é que é possível nós olharmos para o Brasil de 1864 e pensarmos que ele tinha 5 milhões de pessoas? Pois, quer dizer, Era mais pequeno que Portugal. Pois, Mais pequeno tinha não, menos- tinha menos população. Pois, mas a gente miscigenou-se no Brasil, em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Macau, na Índia. Quer dizer, em todos os sítios onde a gente teve, há descendentes de portugueses com Sim. autóctones. Sim, com não foi por uma alguma- bondade particular Não, da nossa. exatamente. da nossa Nós também da- miscigenámos com índios do Brasil, Claro. isso tudo. É evidente que nos Estados Unidos estes fenómenos também existem, mas são muito menores. Agora também estão a aumentar, mas eram muito menores até há algum tempo. No Brasil Claro. já era outra coisa, porque já vinha também do tempo dos portugueses, curiosamente. Sim. Houve muita coisa que se manteve e não houve, de facto, uma ruptura, se bem que, como é óbvio, então depois, a partir de 1889, o Brasil evoluiu de uma forma grande e com todo o potencial que hoje em dia continua a ter e ainda por realizar, e aí sim houve depois um afastamento também grande da sua ligação a Portugal, e há aqui um aspecto interessante a reforçar também aqui na transição do Império para a República, é que, para além, quais é que foram as principais diferenças depois também a nível político, foi da assunção do modelo federal, com as províncias a passarem a Estados, Sim, e estes Estados com maior autonomia, e foi também, efetivamente, o Brasil tornar-se verdadeiramente um Estado do continente americano, com o grande parceiro internacional e o foco a estar mais nos Estados Unidos do que no Reino Unido, que até então tinha sido o Reino Unido. exatamente. E isso também foi um fator de diferenciação entre E que teve a ver também com o desenvolvimento dos próprios Estados Unidos, Exato. que se tornaram os Uma grande senhores potência, claro. da América. Quer dizer, era o chamado quintal. Bom, a doutrina Monroe já existia desde 1823, mas Enfim, não havia... o quintal dos americanos, como diziam os anti-imperialistas. Muito bem, Henrique, depois de passarmos aqui, fazemos uma viagem pelas primeiras décadas do Não sei Brasil. se nos deixarão entrar no Brasil depois disto. Eu acho que não dissemos nada de particularmente Não, calamitoso. não. Mas também não fomos muito simpáticos. Eu acho que os brasileiros merecem, no fim, uma palavra de simpatia, porque eu, pelo menos, gosto muito do Com certeza Brasil. que sim. Mas agora a história é a história. A nossa também é terrível em alguns aspectos. Sim, a história é a que foi, não é? Não deve ser Exatamente. nem dourada nem enegrecida. Não, pois exatamente. Henrique, nós até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.